quem não me conhece, eu venho hoje aqui para poder contar um pouco o que Deus fez por mim, porque eu fiz o meu propósito com Ele, que Ele me dando a vitória na causa que eu estava, que era uma peleja muito grande, eu ia sempre agradecer a Ele todos os dias, em todos os lugares que eu fosse, eu ia falar desse testemunho, eu ia tentar provar que nos dias de hoje, como muitos acham que não, Deus ainda opera milagres. E o meu testemunho é uma prova que o milagre acontece e ele vive. Bom, meu testemunho começa quando no início do ano passado. Na verdade, eu casei em 2010, já com a intenção de formar minha família, e com o passar do tempo eu não estava conseguindo. Então eu comecei a ir a médicos, saber se o problema era comigo, se era com meu esposo, o que acontecia. Então aí eu descobri que eu tinha um problema onde as trompas estavam obstruídas, né? E isso impedia a fecundação. Então aquilo me magoou muito, eu fiquei desesperada, chorei e até então não tinha dito nada com Deus. Um dia eu me cansei de médicos, me cansei de diagnósticos que me impossibilitavam de eu realizar o meu sonho. E aí eu, dentro do meu quarto, com a porta fechada, eu clamei a Deus assim como fez Ana. Eu me ajoelhei nos pés do Senhor e chorei a Ele. Contei tudo o que estava acontecendo, abri meu coração e Deus me ouviu. Usou, um vaso para falar comigo que Ele estava me dando aquela benção, que era a promessa dEle. Então assim, a partir desse momento, eu tomei para mim e aguardei. Mas eu pensei, que tudo era no tempo de Deus, que o tempo de Deus não era o meu, porque eu queria para ontem, 3 anos já de casada. E, na verdade, o tempo dele foi mais rápido do que eu imaginava. Um dia, quando eu fui fazer os exames para poder retornar à médica, estava ali, o médico falou para mim que tinha um bebê. E eu não acreditei. E ali eu fiquei passada, mas depois eu falei, não, Deus falou que ia dar e deu. E foi muita alegria para toda a minha família, sabe? E o meu filho, ele veio para unir a minha família. Então, eu fiz todo o pré-natal direitinho, os exames que eram necessários, tomei as medicações também que eram necessárias, realizei, o chá de bebê, como toda gestante sonha. Ganhei também um chá de bebê surpresa de um determinado local onde eu trabalho no momento, e aquilo eu fiquei muito feliz. Muitas pessoas ficaram contentes comigo, muitas pessoas comemoraram comigo. Minha família então nem se fala, porque o meu filho foi muito esperado, muito querido, e ele é muito amado desde antes dele nascer. E quando eu completei 32 semanas, eu simplesmente fui fazer a ultrassom para poder levar no pré-natal, e ali foi constatado que eu tinha uma perda de líquido muito significativa. Então eu fui para o hospital, fiz os exames, fiquei internada, aquela de decidir o que se fazer, tomar bastante líquido, repouso, ver se ia conseguir reverter a situação e segurar por mais um tempo, porque ele era considerado um bebê bem prematuro. Infelizmente, eu não consegui que o líquido aumentasse, pelo contrário, ele diminuiu um pouco mais, e o bebê começou a entrar em sofrimento fetal, com um batimento bastante acelerado já numa ultrassom. Então, naquele dia 16 de setembro de 2013, a exatamente meio-dia, o médico decidiu que ia interromper a minha gravidez. A princípio eu entrei num desespero muito grande, chorei.
Mas depois eu lembrei que eu sirvo um Deus vivo, um Deus que tudo fez por mim até agora, que nunca me desamparou. E não era naquele momento que ele ia me desamparar, porque meu filho era a promessa dele, e promessas não morrem. E com essa fé, eu segurei, né, todo aquele desespero, clamei a Deus, virei pro canto, naquele leito do hospital, clamei a Deus, sabe, conversei com Deus. Assim como Ele me deu essa alegria, eu tinha certeza que Ele não deixaria essa alegria ir embora. E mesmo diante da vontade de que eu queria que meu filho nascesse perfeito, saudável e fosse comigo para casa, eu ainda deixei na mão de Deus para Ele decidir o que seria melhor para mim naquele momento. Então eu fui para a sala de cirurgia, né, às 5 horas da tarde, com todo o preparo, e eu ali sempre ligada com Deus, né? A minha pastora também ligou, eu liguei para ela ligou para mim depois, fez uma oração para mim, que Deus garantia a vitória, e naquele momento toda a família foi acionada e todo mundo entrou em oração, e ali quem tinha os seus conhecidos também entraram em oração nas igrejas. Foi um clamor muito grande pela vida do meu filho, pela minha, para que Deus desse a vitória, o livramento. E quando eu entrei naquela sala de cirurgia, eu só pensava assim: meu Deus, eu quero ouvir o choro do meu bebê, porque se meu bebê nascer chorando, eu sei que já é um grande passo. E assim ele fez. Meu filho nasceu e ele deu um berro, ele chorou bastante, sabe? Foi uma alegria. Ele nasceu às 10:06 daquele dia, 10:06 da tarde. Era uma segunda-feira linda, de um céu super azul, sabe? Horário de verão, tava perfeito. E dali, meu filho teve que ser levado para UTI, para cuidados e ver como ele ia desenvolver. Dali eu não o vi mais, né? Só fui revê-lo na terça-feira pela manhã, já entubado, né? Inspirando cuidados. E ali, naquele primeiro momento, eu senti uma dor muito grande, sabe? Uma angústia. Chorei. Sabe, eu chorei uma semana direto. A primeira semana todinha que meu filho, né, tinha de vida, eu chorei todinha. Passei aquelas horas no hospital com ele, e no dia que eu tive que vir embora para casa porque eu não podia ficar, aquilo para mim foi terrível. Eu vim praticamente em estado de choque. Eu não conseguia falar, eu não conseguia atender telefone, eu não conseguia interagir, eu só conseguia ficar com a minha mente no meu filho e ligada no Senhor. E numa sexta-feira, né, os irmãos, junto com a pastora, vieram na minha casa, minha sogra também estava num culto, e naquele momento, sabe, no culto, concomitante com o que estava acontecendo na minha casa, foi levantado um clamor muito grande. Deus falava que estava dando livramento, que estava repreendendo, sabe, todo o mal. E ali eu tomei para mim, agradeci a Deus pelo livramento. No dia seguinte, que foi o primeiro sábado, eu cheguei no hospital e perguntei à médica, falei: ai, meu filho, como está? Ela falou para mim assim que ele tinha agravado muito naquela noite, mas porque ele não respondeu aos primeiros antibióticos, e aquilo me, sabe, eu fui embora, eu senti que eu ia desmaiar, quando de repente Deus falou comigo assim: calma, olha, ele ainda está na sua frente, eu o livrei, lembra? E ali eu olhei para ele e fui tomada de uma emoção muito grande, porque eu lembrei do que Deus tinha feito. Olha, a partir daquele momento, eu não chorei mais. Eu entreguei mais uma vez tudo na mão de Deus. E eu ia e voltava pro hospital, 80 quilômetros por dia que eu fazia, toda, né, ainda na minha recuperação da cesariana, com cinta que pegava do estômago até o joelho. Eu ficava o dia inteiro sentada ali naquele hospital, naquela cadeira, ao lado daquela incubadora, orando pro meu filho. Todos os dias eu chegava e entregava ele na mão do Senhor, pedia que Deus livrasse, assim como foi, né, me orientado pela irmã na igreja. E
foi só vitória depois que eu entreguei tudo na mão de Deus. A psicóloga, às vezes, um dia até sentou do meu lado e falou assim pra mim: tá tudo bem? Falei, tá. Ela, me preocupa porque você só ri. Falei que eu não tinha motivo pra chorar, porque meu filho estava sendo cuidado pelo médico dos médicos. E aqueles que ele capacitou, que foi uma equipe maravilhosa, maravilhosa, Deus preparou tudo. Desde o médico que me operou, as pediatras que o assistiram, as técnicas de enfermagem e as enfermeiras, foi todo mundo muito, sabe, capacitado por Deus. Eu fui muito bem acolhida, meu filho foi muito bem cuidado. E eu ali, sabe, Deus trabalhou grandemente, porque Ele permitiu que a gente criasse um vínculo, que no dia que eu precisei, elas estavam ali para me ajudar. Além de ajudar o meu filho, elas me ajudaram com apoio psicológico, sabe? Até com gestos de carinho que foram muito importantes. Quando meu filho pôde receber meu leite, olha, a ordenha manual nunca foi tão assim importante para mim. Meu peito nunca foi tão manipulado quanto foi naqueles dias. E de gota em gota eu conseguia juntar 30, 40, 50 ml. No dia que eu faltou um tantinho para eu encher o copinho, como eu chorei de alegria, porque até ali Deus estava me sustentando. E todos os dias, todas as vezes que eu ordenhava e juntava aquele leite para o meu filho, eu apresentava para Deus, sabe? Pedindo que Ele derramasse ali uma gota do teu sangue, para que ao receber aquele leite, meu filho recebesse a unção de Deus, né? A sabedoria de Salomão, a força de Sansão, né? A garra de Davi para poder lutar contra aquele gigante que queria levá-lo da gente. E todos os dias foi isso. Eu tive um apoio muito importante da minha família. A princípio, meus cunhados me levavam, me buscavam também. Quando não ficavam lá, né? Nem que sejam 2, 3 horinhas, eles separaram do tempo dele para estar ali comigo. Ficavam no pátio do hospital porque eles não podiam entrar, mas como o meu cunhado é pastor, ele conseguiu entrar umas 2 vezes e ajudar em oração pelo João Arthur. Tudo foi muito planejado por Deus, sabe? Porque quando eu chegava, a equipe me perguntava assim, as meninas, quem te trouxe? Aí eu falava, minha mãe. Ah, ela foi embora? Não, minha mãe tá no pátio com a minha avó. Ou então minha mãe tá no pátio com a minha tia. Ou então, quem te trouxe? Meu avô. Tá lá o dia inteiro no pátio e eu aqui dentro. Meu pai me levava, meu marido me buscava, né? Porque ele trabalhava o dia inteiro, então ele não podia ficar o dia inteiro lá, mas de noite ele ia, ficava um pouco, depois a gente vinha embora. E assim foi. Eu decidi não questionar Deus. Eu não questionei em nenhum momento. Em nenhum momento eu perguntei, Deus, por que toda essa situação? Eu só adorei. Eu adorei a Deus todos os dias. Todos os dias eu louvava pro João Arthur. E eu louvava ali baixinho, né, comigo. Quando ele recebeu alta da UTI para UI, neonatal, e ali eu tive mais contato com as mãezinhas, houve um dia em que eu estava louvando pro meu filho, uma mãezinha do lado sabia, começou a louvar comigo, a outra também, a técnica de enfermagem que estava naquele momento também, e aquele louvor, sabe, invadiu aquele lugar e eu pude sentir que o anjo do Senhor estava ali. Eu via o anjo do Senhor ali, sabe, cuidando de todos aqueles bebês, de toda aquela equipe, de todos nós, e aquilo muito me engrandeceu, sabe, de esperança. E aquele dia, laços foram, sabe, unidos entre mim e algumas mães, e a gente carrega até hoje. Assim, Deus trabalhou muito, muito naquele lugar, sabe? E eu, quando pude amamentar pegar meu filho nos braços, foram depois de 11 dias. Eu só falava com Deus assim, Deus, eu como enfermeira,
trabalhei tantos anos ajudando nos partos, pegava os bebês, colocava pertinho do rosto da mãe para ter aquela primeira foto, aquele registro. Eu não tive, sabe? Para pegar o meu bebê no colo foi depois de 11 dias, assim mesmo, porque eu estava ali do lado, quando foi preciso trocar, né, os lençóis da incubadora, e entre pedir para uma técnica segurar, né, e ter que eu sair dali, eu pude segurar ele rapidinho para aquela troca. Aquele dia, nossa, foi inesquecível, inesquecível. Inclusive tem uma foto que minha mãe registrou, que eu tava segurando ele com tanto carinho que parecia que eu era assim, uma corujona protegendo a sua cria, sabe? Foi muito prazeroso, muito prazeroso. E assim, um dia, quando eu cheguei, eu fiquei até tarde no hospital e eu pude ver o banho do meu filho. E eu só olhei e falei assim, o primeiro banho que eu vejo não foi eu que dei. E quantos banhos eu dei em tantos bebês, sabe? Quantas amigas eu acompanhei a gestação, o parto, e nunca me imaginei nessa situação. Mas eu agradeço a Deus que eu ainda posso ver alguém dar banho no meu filho. Pior se eu nem o tivesse para dar um banho. Então assim, eu não questionei, porque eu lembrei que quando Moisés, né, desagradou a Deus e questionou e murmurou, ele era para passar 40 dias no deserto, passou 40 anos e também não pôde entrar na terra prometida. Eu não queria que aquele deserto que eu estava passando se prolongasse. Então eu não questionei, não murmurei, preferi orar e agradecer a Deus por cada momento que eu tinha, sem saber se era o último ou se era o primeiro de muitos. E todas as noites de madrugada na minha casa, no meu quarto, eu fazia o meu jejum, o meu propósito, a minha oração, sabe? Eu intercedia não apenas pelo meu filho, mas por todos os bebês que estavam naquele lugar, por toda aquela equipe que eu tenho guardado aqui. Eu vou levar para sempre. Cada um daquela equipe. Cada um. Teve umas que eu me aproximei muito mais e outras nem tanto, mas independente disso, todas cuidaram do meu filho e eu tenho uma eterna gratidão. Eu levei 23 dias para poder conseguir dar o banho do meu filho e foi muito legal, sabe? Eu fiquei olhando e falei, gente, parece um boneco miudinho. E quando eu peguei ele para dar o banho, eu olhei, achei engraçado. Eu falei, gente, é meu filho, então parece que eu desaprendi tudo o que eu tinha de profissão. Parece que zerou e começou tudo de novo. Eu dei o banho com o maior cuidado para não deixar cair, porque ele era muito pequenininho. Meu filho, para um prematuro, ele nasceu grande, mas porque puxou a família do pai. Ele nasceu com 41 centímetros, 1,775 kg. Mas em uma semana ele chegou praticamente a 1,505 kg, ou 510. Olha, quando ele estubou e recebeu alta para UIR, eu fiquei muito feliz. Mas quando eu fiquei sabendo, né, ou melhor, quando eu lembrei que ele tinha que alcançar 2 quilos para sair, ai, olha, foram as 500 gramas mais esperadas. Levou 13 dias. Ia ser mais ou menos 20 dias, mas levou 13 dias. 13 dias para ele ganhar. E sem saber, né, do dia que ele ia sair, veio o Dia das Crianças. Nossa, passar o Dia das Crianças com meu filho no hospital foi terrível. Ele ganhou presentinhos e eu quis levar, só que eu sabia que não podia entrar. Mas quando chegou lá, eu contei tudo para ele. Contei quem deu os presentes, o que esperava ele, que o quartinho tinha, enfim, ficado pronto, as roupinhas lavadas, passadas, colocadas, tudo no lugar. E entrei pra UTI, fiquei com meu filho, né? Até porque tinham arrumado já um leito pra eu ficar, e aquilo me deixou muito alegre, porque eu podia ficar 24 horas com meu filho. E ali eu fiquei feliz, então eu fiquei no hospital naquela segunda-feira, fiquei no hospital na terça, e eu fiquei assim, era pra eu
descansar e voltar para a UI. Mas todo o tempo eu fiquei na UI. Acho que se eu descansei naqueles dias 3 horas por noite foi muito. Então assim, João Arthur chorava, eu dava o peito. João Arthur miava, eu dava o peito. Ele nem fazia nada, eu tava com o peito na boca. Ele bocejava, eu botava o peito. Até um dia uma técnica de enfermagem me encarnou. Ela, meu Deus, deixa pelo menos o neném abrir a boca para bocejar. E aquela determinação foi tão grande, e continuando, né, orando a Deus, todo mundo clamando. Meu filho, que vinha ganhando 15, 20 gramas, um dia ele ganhava 40, no outro ele ganhava 5 por dia, ele ganhou 70 gramas, né? Na terça-feira era para eu ficar até ele completar os 2 quilos, ele já estava com 1.905. De segunda para terça ele foi para 1.940, se eu não me engano, ou 35, não me lembro. Eu sei que de um dia para o outro, de segunda para terça, ou terça para quarta, ele ganhou 60, 70 gramas. Quando eu coloquei ele na balança, que tava 1.990, ai, eu fiquei muito feliz, porque eu sabia que no dia seguinte ele ia alcançar os 2 quilos e a gente ia embora. E assim foi, né? No dia seguinte ele alcançou os 2 quilos, deu 2,15, que até a técnica que estava no dia pesou. E eu olhei pra mãezinha que estava ao lado e falei assim pra ela, hoje nós vamos embora. Só que dependia da médica da alta, e até ali o diabo atentou. A médica não foi. E as que estavam no dia falaram que se ela não estivesse lá, ninguém podia ir embora de alta. E essa mãezinha que estava do meu lado ficou toda cabisbaixa, aceitou aquela palavra de derrota. Eu olhei para ela e falei assim, mas agora eu tenho que ir ali fora clamar a Deus, porque vai ser pela minha fé, porque pela sua fé a gente não sai daqui nunca. Eu vou clamar por mim e por você. E assim eu fiz. Eu saí, clamei a Deus, né, pedi para Ele dar a vitória pra gente ir embora naquele dia, porque eu já não estava aguentando mais. Meu filho não precisava tomar remédio, não precisava de oxigênio, já tinha alcançado os 2 quilos e não faltava mais nada. E quando eu voltei, né, do café, que minha mãe e minha avó estavam me esperando, né, como sempre, o dia inteiro naquele pátio, eu fui tomar um café com elas e já tinha falado com elas que eu queria ir embora, arrumei um teatrinho, porque eu queria fazer surpresa. E quando eu voltei, meu filho estava de alta e a coleguinha do lado também. E assim, e ali a fé foi mais uma vez posta em prática e moveu montanhas. Quando eu cheguei no carro, né, com meu filho e com as bolsas, minha avó chorava, sabe, de alegria, minha mãe ficou super feliz, e ali a gente desceu a serra, calhamos de encontrar com meu pai no meio do caminho, e foi muito engraçado, porque meu pai deixou a gente vir embora na frente e segurou todo o trânsito. Quando alguém tentava ultrapassar, ele se fazia de bêbado, jogava o carro pra lá e pra cá, porque ele ficava com medo de alguém descer e bater no carro da gente, acontecer alguma coisa. Enfim, Deus guardou tudo, viemos pra casa, sabe? E meu filho tá aí, pra honra e glória do Senhor, sabe? Pra provar que Deus ainda faz milagres hoje em dia, que você precisa crer, que você precisa buscar o Senhor e todas as coisas serão acrescentadas, né? E eu só tenho a agradecer a Deus. Eu espero que esse meu testemunho sirva, né, para fortalecer a fé de quem estiver ouvindo, sirva para mostrar, né, que Deus é Deus de ontem, hoje e de sempre, e que fica um alerta para você que não tem Deus no coração, não aceitou Jesus de coração, não serve a Deus. Busca, sabe? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque só Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro presente. E eu ouvi palavras de derrota, sabe? Mas eu não acatei nenhumas, porque eu sabia que Deus era um Deus de vitória. Eu cheguei a ouvir até assim, ó, o diabo é tão sujo que ele usou assim, ué, você não é batizado, não frequenta a igreja? Tinha que ser tudo diferente. Mas eu só respondi que o crente, ele é provado todos os dias, porque ele é aprovado para ganhar a coroa da vitória, sabe? Para aumentar a fé, para poder testificar quão grande é o Deus que ele serve. Então, assim,
Deus é maravilhoso, sabe? Perfeito. Meu filho, graças a Deus, é saudável, é perfeito, é a alegria da casa, veio para unir toda a família. E o meu propósito é que ele permaneça no caminho do Senhor, que ele cresça sabendo que ele é um milagre de Deus, né? E que dali ele não se desvie nunca, que ele venha ser, né, um instrumento de Deus para nós. E assim eu deixo a minha mensagem para vocês. Não questionem, adorem, não murmurem, fortaleça a sua fé cada vez mais.
aos joelhos, um sacrifício que valeu a pena. Para ser mãe de prematuro é preciso muita fé, porque na hora do desespero é você e Deus. É joelho no chão do banheiro da UTI para pedir milagre, ou pedir que acabe o sofrimento. Haja fé, é só com fé. É ser rainha da impotência, por ver o sofrimento e a dor do seu bebê e simplesmente não poder fazer nada. Só confiar em Deus. É bater papo com seu filho através da incubadora. É ter lágrimas escorrendo pelo rosto todo dia por não poder sentir seu cheirinho e beijar seus cabelos. Mas ser mãe de prematuro é superação, é ter história para contar. É se tornar mãe canguru e se sentir super poderosa. É entender de um monte de doenças que ninguém nem imagina que existe. É contar o tempo de um jeito diferente. É sair da UTI com festa e palmas e deixar por lá eternos amigos e preciosos. Ser mãe de prematuro é ter medo do vento, da bronquiolite, do inverno e do hospital. Toda mãe é um ser guerreiro por natureza, mas a mãe de prematuro precisa ser guerreira em dobro. E isso nos difere e ao mesmo tempo nos iguala. Lutadoras, perseverantes, resistentes, frágeis, a ponto de desabar a qualquer momento, mas com uma força absurda. Uma força que talvez venha de um útero vazio antes de um tempo. Assim somos nós, as mães dos bebês que nascem antes. Agradeço a todos que ajudaram em oração, torceram por nós e agora desfrutam da nossa vitória no nome de Jesus.